Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O tema deste vídeo é medo de espíritos ou medo de fantasmas. Então, vamos lá. Medo de espíritos é normal? E espíritas com medo de espíritos? É uma pergunta muito interessante. Muita gente não entende por que os espíritas, muitos espíritas, eu diria até a maioria dos espíritas, tem medo de ver fantasmas ou ver espíritos. É isso que nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu mesmo confesso que tenho um pouco de receio. Quase todas as pessoas têm medo de ver espírito. Mas por que esse medo tão generalizado? Existe um motivo? Ou seja, por que a esmagadora maioria da população ou das pessoas tem medo de ver fantasmas ou espíritos, né? É da mesma. É interessante. E isso acontece em todas as classes sociais, praticamente em todas as culturas. Mas isso tem uma explicação muito simples e lógica. Sim, existem várias pessoas, muitas pessoas que têm medo de ver espíritos, inclusive espíritas. O primeiro motivo, do medo dos espíritos é que crescemos ouvindo histórias de fantasmas e assistindo filmes de terror, feito para sentirmos medo de aparição de espíritos. Desde criancinhas, nós ouvimos histórias de fantasmas que têm como objetivo justamente nos fazer ficar com medo. Assim como também os filmes. Quanto mais assustador for o filme, ele é considerado melhor, ele é mais assistido, dá mais grana. Então tudo é feito para que as pessoas tenham medo de espíritos. Inclusive até a trilha sonora, os efeitos especiais, tudo é para incutir medo. No caso dos filmes, como diversão. Esse medo fica no nosso inconsciente e vem à tona quando estamos em uma situação de contato com o sobrenatural. Lembrando que sobrenatural não existe, tudo é natural. Então, desde criancinha, nós somos ensinados, treinados a ter medo de espíritos. Isso é perfeitamente normal e afeta até mesmo grande parte dos espíritas. É um medo irracional, incontrolável e instintivo. Quer dizer, nós sabemos que não precisamos ter medo de espíritos desencarnados. Todos nós somos espíritos. Os espíritos desencarnados são simplesmente o espírito sem um corpo físico, só isso. Não tem nenhuma diferença. E aliás, como desencarnados, eles não podem nos fazer mal no sentido físico. Eles podem nos influenciar, mas até essa influência é limitada. O medo dos espíritos também é explicado pela forma como eles costumam aparecer. Os espíritos se materializando para o encarnado acordado, porque eles se apresentam e nós os vemos quando estamos dormindo, fora do corpo físico, o faz em ocasiões propícias para a aparição. Neste caso, acontece de repente. Então, o espírito, ele não tem como programar uma aparição, a não ser em um ambiente controlado, como um centro espírita, e com médium de materialização. Mas isso aí é outro caso. E nesse caso, ninguém fica com medo porque todo mundo já espera ver. Se não vê, ficam decepcionados. Okay? Mas vamos lá. A luz também pode neutralizar o ectoplasma, que o espírito utiliza para se materializar. Então o fenômeno acontece geralmente à noite ou
em um ambiente pouco iluminado, o que aumenta o medo natural e ancestral do ser humano do escuro. Então, a luz, os fótons, eles têm um poder de dissipar o ectoplasma. Então, geralmente, essas aparições, para funcionar, para dar certo, elas ocorrem em um ambiente de penumbra. Né? E, no caso da manifestação física, da aparição física, porque para uma pessoa que tem clarividência, eles aparecem normalmente, tanto faz, no claro, no escuro, tanto faz. Mas para que eles se materializem o suficiente para serem vistos, né, eles precisam do ectoplasma, ou seja, das pessoas, ou seja, até de outros reinos, no caso do reino vegetal. Mas não vamos entrar agora neste tema. Mas então, né, a visão de espíritos ocorre, né, mas eu diria quase que completamente, quase que totalmente na penumbra. Sempre, desde a pré-história, que o homem costumava ser caçado e abatido, principalmente durante a escuridão da noite. Hoje, ainda ladrões e assaltantes preferem a noite para atacar. A escuridão sempre nos deu medo, porque nossos ancestrais eram caçados e predados preferencialmente durante a noite. Então nós temos um medo instintivo, né, do escuro. Então muitas vezes é uma aparição, né, ou imaginação nossa. Nós podemos imaginar estar vendo um bicho, um fantasma, mas quando é verdade, quando é um espírito materializado, né, nós também temos muito medo. Tenho que contar uma história aqui. Há muitos anos atrás eu estava tomando banho, tá? Estava no banheiro com a porta aberta e minha esposa sentada na cama. Eu estava tomando banho tranquilo, me ensaboando, de repente, né, pelo canto do olho, eu vejo uma mulher. Ela estava debruçada assim na porta, só com meio corpo para dentro do banheiro. E veio na minha cabeça que era minha esposa. Quando eu foquei a visão nela, e eu percebi que não era minha esposa, eu dei um grito e a figura desapareceu. A minha mulher ficou muito preocupada, foi ver o que tinha acontecido. A pessoa até que tivesse levado um choque, né, que era um chuveiro elétrico. Mas não, eu vi realmente esse espírito e me assustei muito. Foi instintivo. Eu dei um grito e o espírito desapareceu, provavelmente mais assustado do que eu. Os espíritos inferiores, além de aparecer de repente, costumam ter uma aparência muito ruim de como morreram e até mesmo do seu corpo em decomposição, ao qual ainda estão muito apegados. Além do mais, no umbral inferior, os espíritos assumem formas horríveis para se defenderem ou para intimidar os outros espíritos e se impor pelo medo. Então, os espíritos mais inferiores, eles se apresentam com uma aparência ruim, feia, né? Porque muitas vezes eles estão tão apegados, eles estão tão materializados e apegados, né, à matéria, que estão apegados demais ao seu corpo físico, que está lá no túmulo, né, se decompondo, que eles ficam com aquela aparência. Até mesmo o cheiro, né, se for possível a gente sentir, nós vamos sentir, né, aquele cheiro de corpo se deteriorando. Né? Outras vezes, os espíritos inferiores, como eles vivem em um ambiente que tem muita gente, com todos os espíritos maus, eles adquirem aparências horríveis, que é para justamente intimidar os outros espíritos, né? E para controlar, né, outros espíritos que não têm tanta experiência, né, como ele tem, ou são mais fracos mentalmente. Outros espíritos assumem formas horríveis para assustar e se divertirem, ou para torturar seus inimigos desta e de outras vidas. Então, muitos espíritos eles assumem essas formas e aparecem só para se divertir. Outros para torturar, né, mentalmente os seus inimigos, né?
inimigos de outras vidas ou dessa vida mesmo. Às vezes, alguém que foi assassinado e ele vai atrás, né, de quem o matou para se vingar, e ele se apresenta geralmente da forma como eles morreram, ou ensanguentados ou deformados, né, mais como uma forma de vingança. Mas o que devemos entender é que espíritos são seres humanos comuns, só que desencarnados, e a falta de um corpo físico e por leis espirituais severas, eles não nos podem fazer mal. Existem regras e leis específicas, né, quanto à interação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, muitas vezes é permitido que eles nos apareçam para nós por vários motivos. Que ficaria muito longo a gente conversar sobre isso agora. Mas, no caso, eles são espíritos como nós, pessoas como nós, só que sem um corpo físico. Mas isso não muda muita coisa. Qualquer um se assusta, você vê de repente no escuro um espírito encarnado ou desencarnado. Tanto faz, o susto é o mesmo. Ainda mais se a pessoa encarnada estiver vestindo uma fantasia no momento. Então nós só não nos assustamos somente com o espírito desencarnado, né? Um parente, um amigo que chega pelas nossas costas ou chega no escuro também nos assusta, e nos assusta muito, né? Então é o fato da surpresa, o fato de aparecer de repente a maior causa de susto. Não é tanto pela aparição em si. Agora imagina se uma pessoa encarnada, viva mesmo, ela veste uma fantasia de monstro. Aí o susto vai ser muito maior. No caso do espírito, que ele assume uma aparência de monstro, então ele vai nos assustar muito mais. Se os espíritos avisassem quando apareceriam, como qualquer visita, e aparecessem sempre com uma aparência normal, ninguém se assustaria. Se você soubesse que um parente seu ia aparecer na sua casa a tal hora, você provavelmente não se assustaria. Por quê? Não seria surpresa, você não teria surpresa nenhuma, você o veria e pronto, né? Poderia até começar uma conversa, normalmente. O problema é a surpresa, é que aparece de repente. Daí o susto. Mas tudo é uma questão de costume. Videntes que veem espíritos constantemente não têm medo deles. No caso dos videntes, né, que são videntes desde criança, muitos deles, então eles veem espíritos o tempo todo, geralmente já pesquisaram sobre isso, então eles não têm mais medo. É como ver uma pessoa normal, né, uma pessoa comum, encarnada. No mais, espíritos zombeteiros e vadios desaparecem se você se controlar e os olhar sem medo. Como eles estão acostumados a assustar, quando não nos assustamos e não nos intimidamos, são eles que ficam assustados ou perdem o interesse em nós. Então, se o objetivo deles é nos assustar, é se divertir às nossas custas, se nós o olhamos de frente e controlamos o nosso medo, são eles que se assustam, porque eles não estão acostumados com isso, né? E perdem o interesse em nós. Se eles não têm capacidade de nos assustar, eles perdem o interesse e vão procurar outro. Ok? Então, a melhor forma de lidar com isso é controlando o medo. Quanto mais medo você tiver, mais acessível será. E no caso de espíritos zombeteiros, que querem se divertir às nossas custas, né? Se nos assustarmos, se demonstrarmos pavor e medo, né? Aí que eles vão ficar incentivados, né? Incentivados a nos assustar. Ok? Espero ter explicado bem essa questão, principalmente na questão dos espíritas que têm medo de ver espíritos. E ficamos por aqui. Um grande abraço. Peço a Deus que abençoe a todos, que nos ilumine, que nos dê saúde, nos dê prosperidade, dê paz, amor, compaixão, que nos dê muita saúde,
que não é demais pedir, né? E nos dê muito equilíbrio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim permitir. Tchau!